Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a esse programa Márcia Barreto Entrevista, o último programa dessa série. Então, a gente vai fechar aqui com chave de ouro, falando das casas astrológicas e dos elementos, com a minha amiga Edna Barbosa. Enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou colocando aqui para fixar o nosso comentário. E vai ser sensacional essa entrevista, falando sobre os 4 elementos e as casas astrológicas, que é um conhecimento que eu não domino e que já estou aqui com papel e lápis na mão para anotar tudo. Então, vocês façam o mesmo aí, coloquem papelzinho e caneta, que eu acho que vem muito conteúdo aí para a gente conhecer e aprender um pouquinho mais sobre nós mesmos e sobre o que a astrologia pode trazer para a gente. Então, vou pedir para vocês irem me dizendo se a transmissão tá boa, se tá tudo ok, para ficar bem tranquilo para a gente. Eu vou também convidando algumas pessoinhas nesse momento, convido vocês a fazerem a mesma coisa, mandem uma mensagem para quem vocês acham que gostaria de estar aqui com a gente, pessoas para quem esse nosso conteúdo pode ser relevante, e vamos trazer todo mundo aqui para nossa entrevista, para fazer dessa última entrevista dessa série. Não significa que não haverão outras, mas assim, nessa forma seguidinha, hoje eu estou encerrando com a Edna, com esse tema super legal, astrologia, os 4 elementos e as casas astrológicas, para que a gente tenha então aí mais informações, muito mais conhecimento sobre esse trabalho e possa ser realmente uma contribuição na vida de todo mundo, tá? Então, eu sei que a Edna já está aqui comigo, com a gente, eu não vou me alongar, eu vou chamar a Edna logo para a gente poder ter mais tempo com ela e aproveitar muito esse tema. Eu sugiro papel e lápis na mão, porque eu acho que vai ter muita coisa boa por aqui. Então, vou convidar a Edna para compartilhar comigo aqui esse momento. Não se esqueçam, pessoal, durante a nossa entrevista, não se esqueçam de convidar os amigos, não se esqueçam de mandar os coraçõezinhos, para que mais pessoas sejam impactadas aqui com o nosso conteúdo. Combinado? Bem-vinda, querida Edna do meu coração. Oi, Márcia, boa noite. Quanto tempo? Tudo bem, querida? Muito tempo. Tudo. E você? Estou super Tudo feliz bem? que você tenha aceito o meu convite e principalmente que venha falar sobre um tema que eu também gosto de ouvir, mas que não domino. Então, já estou de bloquinho na mão, caneta, para também colar tudo que você vai contar aqui para gente. Então, pessoal, eu queria apresentar para vocês, falar para vocês sobre... eu sempre falo sobre o meu entrevistado, como a gente se conheceu, né? Então, eu e a Edna nos conhecemos, assim, brevemente na casa espiritual, onde eu trabalhava, que ela depois veio trabalhar. E aí, a Edna tinha também interesses nessa área holística, veio fazer uma formação comigo e nós nos tornamos bastante amigas. A Edna abriu um espaço holístico e eu fui trabalhar com ela e foi um tempo muito bom das nossas vidas. E como eu sempre procuro dizer aqui nas entrevistas, cada um segue um caminho, cada um segue uma linha. Então, embora eu e a Edna tenhamos muitas formações em comum, o trabalho da Edna está direcionado mais para uma parte e o meu mais para outra. E isso é excelente. Quando convidei a Edna, que ela me falou de astrologia, eu falei, uau, é isso que eu quero. Então, a gente agora com um período de pandemia, a gente se vê pouco. Uns aninhos também para trás, a gente não se via tanto. Mas houve um momento da nossa vida que a gente se falava todo dia, se via todo dia, porque estávamos ali trabalhando juntos. E esses laços, essas relações, para mim, elas duram para sempre. É sempre o objetivo que eu tenho trazido aqui nesse programa de entrevistas, nessa edição.
criar conexões e criar relacionamentos. Então, tem sido muito bom para mim trazer pessoas com quem eu não tenho um relacionamento tão profundo, mas aprendi a conviver e admirar, pessoas que vieram de outros grupos e pessoas que vêm da minha história de vida. Então, a Edna está também na minha história de vida, a gente trilhou aí um caminho muito bom juntas e eu fico mesmo super feliz que você tenha aceito e mais feliz ainda que você vai falar de astrologia. Então, querida, vou pedir para você se apresentar. A minha apresentação é só de amiga para amiga. Fale para todo mundo que está ouvindo a gente quem é a Edna, o que a Edna faz. E aí vamos seguir para o nosso tema. Tá bom. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer, Márcia, pelo convite. Você é sempre uma pessoa generosa, bastante comunicativa. Você entrou aí nas redes sociais e faz esse trabalho. Eu confesso que esse lado meu não desenvolveu tanto. Eu não sou muito de ficar... Você vê, eu não faço nenhuma live. Algumas pessoas me convidam, assim, eu faço uma vez. Dependendo da pessoa, eu vou lá e faço o que a gente está fazendo aqui, mas eu sou meio envergonhada para isso. Mas, assim, a Márcia já falou aí da nossa história juntos. Eu admiro muito o seu trabalho, você sabe disso. Você é uma pessoa que coloca as coisas que você aprende em prática e multiplica isso para as pessoas. Isso é muito bacana. Eu confesso que imito um pouco você nisso, né? Porque eu também tenho essa coisa de aprender para transmitir, né? Para ensinar outras pessoas. E você é sempre uma referência, porque eu acho que quando a gente aprende, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem capacidade de ensinar melhor, né? E você tem uma didática maravilhosa, assim, é uma das professoras que eu conheço que consegue ensinar de forma bem clara. As pessoas vão no teu curso e aprendem mesmo aquele conteúdo que você ensina. E eu procuro te imitar nesse sentido. Eu quero que a pessoa saia do meu curso com essa... que eu tenha clareza para passar isso, né? Que às vezes a gente se embola meio ali. E eu, né, depois que a gente passou aquele tempo lá no Crystal Healing, né, eu comecei a fazer outras formações, ainda trabalho com mesa radiônica, né, desenvolvi a minha própria mesa radiônica, que é a mesa terapêutica quântica, que tenho já ensinado bastante pessoas essa técnica. E também enveredei por outros caminhos, né, de aprendizado pessoal, fui praticar um pouco de xamanismo, que é uma coisa que me chamou muito, né? E lá eu aprendi muita coisa, e aí fui para a astrologia e me apaixonei de vez, porque já era uma coisa que assim, pulsava em mim há muito tempo. E aí, junto com a astrologia, a gente estuda tarô, numerologia, essas coisas todas, né? Que são... tudo é uma forma de linguagem do oculto, né? A gente fala oculto porque não era tão claramente passado há alguns anos atrás, né? Mas eu tenho estudado astrologia desde 2018, assim, mergulhado profundamente nesse conhecimento. E assim, ainda sei pouco. Eu acho que eu estou aprendendo ainda, mas o autoconhecimento que esse aprendizado traz é fantástico, porque a gente começa a se ver como a gente realmente é e que não tem nada de errado com a gente. E que todas as coisas que a gente passa na vida são coisas para a gente desenvolver, aprender, né? Para a gente ficar cada vez melhor, né? E isso a astrologia me trouxe muito. E hoje eu queria aqui com vocês compartilhar um pouquinho, né? Porque a astrologia a minha mestra de astrologia, ela fala assim, a astrologia é a mãe das ciências ocultas. Então, assim, imagina o tamanho que é, né? E aqui é só um recortezinho, só para as pessoas conhecerem um pouquinho desse trabalho. E estou aqui muito feliz com isso. Que bom, eu também estou muito feliz e quero até te dizer uma coisa muito interessante sobre astrologia. Embora eu nunca tenha me dedicado, eu até fiz uma formação
com a Ana Macieira, que é uma astróloga portuguesa que eu adoro, que tem uma maneira muito, muito simples de ensinar e de falar sobre astrologia. Eu realmente gosto muito, mas a astrologia é mesmo a mãe de todas essas ciências. Por quê? Porque, por exemplo, mesmo eu não falando de astrologia, no meu trabalho de cristaloterapia, por exemplo, a minha formação atual de cristaloterapia, a primeira coisa que eu identifico é a data de nascimento, para saber qual é a idade dessa pessoa, em que ciclo de sete ela está vivendo, em que ano dentro do ciclo de sete ela está vivendo. Depois, lá no quinto módulo, eu acho, eu falo sobre os signos, né? Mas falo sobre os signos de uma maneira simples, só falando sobre o signo, conectando um cristal, principalmente conectando uma sessão terapêutica que vai ajudar a gente a trabalhar com esse arquétipo, que é o signo, ativando ele ou equilibrando ele na nossa vida. Então, eu acho mesmo que a astrologia é a ciência mãe, ela está no topo de tudo, porque o primeiro arquétipo que nós recebemos é o arquétipo do dia do nosso nascimento. Dia e hora. Sim. E quem trabalha com astrologia vem com o signo, com o ascendente, aonde está a lua e mil outras coisas que eu não sei dizer. Então, querida, a gente quer saber tudo que você tiver tempo de ensinar para a gente, que a gente possa perceber, né? Levar um pouquinho dessa ideia para a nossa vida, o nosso signo, a conexão que você vai fazer com os elementos, para que cada um tenha a possibilidade também de encontrar o seu caminho. Esse é o objetivo aqui. Às vezes, quando a gente encontra um profissional como a gente, como eu e você, que falamos sobre as coisas de forma simples, aplicadas ao dia a dia, muitas pessoas podem encontrar o seu caminho e muitas pessoas podem entrar no seu processo de autocura. Eu acho que esse é o nosso maior caminho, aquilo que a gente pode oferecer de melhor para as pessoas. Então, somos todos ouvidos para ouvir a tua astrologia e o conhecimento que você trouxe para passar para a gente. Primeiro eu queria falar um pouco no sentido geral de astrologia, né? A gente conhece a astrologia, ela ficou muito conhecida nos últimos tempos por causa da internet, né? Horóscopo, que as pessoas faziam uma previsão de horóscopo assim para todo mundo, como se aquilo fosse realmente uma coisa que funcionasse, né? Mas, assim, cada pessoa tem um mapa, começa por aí a diferença, né? Cada pessoa tem um mapa e ele é perfeito para cada um de nós. Ninguém nasce, a gente nasce com. Você falou que a gente nasce com o dia, hora, mês, ano. Esse é o nosso destino, né? Segundo a numerologia, né? A data do nosso nascimento é o nosso destino. E o mapa astrológico, ele é esse mapa do nosso destino, né? E é esse mapa que a gente vem vivenciar aqui. É esse mapa que a gente tem que aprender, né? Que talvez se a astrologia fosse ensinada de forma educacional, né? As pessoas aprenderiam a se conhecer desde muito cedo, né? Porque quando você olha o mapa, você vê. Aí você vê as suas dificuldades, você vê as suas facilidades, e aí você pode investir no correto para você. Porque muitas vezes eu escuto, antes de estudar astrologia, né, eu escutava as pessoas dizerem: nossa, essas linhas vermelhas são as coisas terríveis do mapa, né? Porque as linhas vermelhas, elas são as quadraturas, as oposições do mapa, aqueles tracinhos que a gente vê azuis e vermelhos no mapa. Na verdade, assim, estudando astrologia, eu descobri que a gente só se desenvolve na vida mesmo por causa das linhas vermelhas. Porque imagina se fosse tudo fácil. A gente recebesse tudo de bandeja, qual o trabalho que a gente ia ter para se desenvolver, né? A gente nem precisava estar aqui, mas a gente
já estava vivendo lá em Marte ou na estrela polar, enfim, no que seja. Então, a astrologia ela é determinista nesse sentido, né? O mapa vem com o nosso GPS para a vida, né? Só que aí, como a gente vai viver, né, depende, obviamente, da nossa família, do ambiente, das relações que a gente vive. A gente vive muito à mercê do ambiente, você sabe disso como terapeuta, né? A gente vive muito impactado pelo ambiente. E aí isso tudo muda, gente, o tempo todo, né? E a gente, às vezes, perde um pouco a bússola. E se a gente, quando conhece a astrologia ou quando tem um aconselhamento astrológico, a gente meio que sabe mais ou menos ajustar a nossa bússola para aquilo que é importante para a gente, né? Tira a gente daquele lugar de se sentir, ai meu Deus, só acontece comigo, e começa a entender que aquilo pode ser um passaporte para você conseguir coisas maiores, né? Porque às vezes, analisando, por exemplo, um mapa de um atleta ou de uma pessoa que a gente admira, assim, uma pessoa que venceu, uma pessoa que conseguiu alguma coisa, o mapa da pessoa é todo cheio de dificuldades, assim, né? Então, só mostra que para a gente conseguir alguma coisa, no sentido de se superar, a gente tem que buscar isso, focar a nossa energia na meta, naquilo que a gente quer realizar, e parar de ficar se vitimizando e achando que só acontece com a gente, né? Então, a astrologia ela traz esse conhecimento que é fantástico. Então, o livre-arbítrio, né, porque eu falei de determinismo, é exatamente como que a gente vai viver esse mapa, né? Essas condições, né, que o mapa nos apresenta. Então, você fala dos arquétipos dos signos, né? Os signos, eles são a nossa são os padrões mais primários da gente, assim, de cada um de nós. A gente vem com essa energia. E os signos, eles são a combinação dos elementos, né? E que a gente chama de modalidades ou quadruplicidades, que tem a ver com, por exemplo, na vida, né? Os elementos, ele determina o nosso temperamento, como que a gente, a soma desses dois